Irmãos e irmãs, primeiro domingo do Advento, 27 de novembro de 2022, o Evangelho de Mateus 24, 37 a 44. Ficai atentos e preparados, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. O primeiro domingo do Advento marca o início do novo ano litúrgico, tempo de graça para prepararmos bem o Natal, especialmente no coração de cada um. O Advento é tempo de espera, significa isto. Esperamos a celebração do nascimento do Salvador, a encarnação de Deus na realidade humana. Esperamos também a vinda final do Filho do Homem no fim dos tempos. O Evangelho fala em ficar atentos e vigiar, isto é, estar acordado, aguardando a chegada do Senhor quando Ele voltar. Ele recorda que nos dias de Noé, começa assim, as pessoas cuidavam dos seus próprios negócios até que veio o dilúvio e não perceberam os sinais da catástrofe, como hoje imensas maiorias de prepotentes ignoram os sinais do planeta cansado e desrespeitado pelo desmatamento e pela poluição que acaba ameaçando a vida humana sobre ele. Em Mateus 24, 33, nos versículos antes, com a destruição começa também o início do reino de Deus, porque deixa o reino ser um espaço reduzido a um povo, a uma nação, a Israel, e vai se alargando para toda a humanidade. Jesus não vê, portanto, nessa destruição simplesmente uma desgraça, mas um tempo para o alargamento, que vai abraçar todos os povos. E esse tempo de alargamento é um tempo de humanização, de compreensão dos outros, porque Deus quer salvar todos os povos. Ele não pode ser monopolizado por ninguém, por nenhuma nação, por nenhuma religião, por nenhuma raça, menos ainda. O amor de Deus é universal. É interessante porque aqui podemos ver que o fim do reino de Israel coincide com o início do reino de Deus. Se, de fato, Jesus havia garantido, em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que morra a geração que agora vive, essa geração que Jesus se refere, a geração dos anos 70, que viu a invasão por parte dos romanos e a destruição completa do Templo de Jerusalém, como nós vemos as ruínas ainda hoje. Ele diz, céu e terra passarão. Expressão para dizer, tudo passará. Mas as minhas palavras não passarão. O Sermão da Montanha disse, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Isto é, todas as promessas sobre o reino de Deus serão cumpridas. No discurso escatológico, Mateus 24, no último discurso, quanto a esse dia e a essa hora, e aqui está falando do fim das pessoas, e não sobre a hora de Jerusalém. Ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Para cada geração que passa, há um fim dos tempos, mas quem sabe disso é somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, disse Jesus, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus não está condenando ninguém, mas alertando a nós, sempre atarefados e sem tempo, que podemos não nos aperceber do que vai acontecer. Assim, a rotina de cada dia pode tornar-se um perigo para nós. Então Jesus diz, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. E aqui interessante o verbo usado significa acolhido, assumido, paralambano. E é o mesmo verbo que o anjo usa quando disse a José, para não ter medo de acolher paralambano Maria como sua esposa. Portanto,
Um será acolhido, o outro será deixado. Um receberá salvação, outro não. A mesma coisa também para as mulheres. Significa que uma fará parte do reino, a outra não. Há uma divisão entre nós e na sociedade e na família. Assim, na arca construída por Noé, não cabia todo mundo, mas aqueles que se aperceberam do desastre que estava vindo. Da mesma forma, o reino de Deus é uma proposta de salvação para todos, mas entrar mesmo no reino exige uma escolha. É o resultado de uma opção pelo reino de Deus, e não do demônio, ou do dinheiro, ou da prepotência, ou da destruição. É como Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos aqueles que acolhem essa bem-aventurança serão acolhidos, e aqueles que não a acolhem serão deixados. E Jesus continua: vigiai, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. No Getsemane, também Jesus tinha pedido para os discípulos vigiarem com ele, mas seu pedido não foi atendido, adormeceram. A vinda do Senhor está associada à nossa vigilância. Indica que no momento do reino acontece perseguição, matança dos discípulos. Jesus, por isso, associou a primeira bem-aventurança da escolha da pobreza de espírito com a última: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, caluniarem, etc., por causa da justiça, porque vosso é o reino de Deus. Mas essas palavras de Jesus não são um convite para o desespero, ao contrário. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas chegaria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Jesus sabe que o discípulo que se colocar do lado do pobre, da justiça, da paz, se posicionar contra a guerra, contra a violência, pela educação, pela cultura, receberá em troca a perseguição. O irmão entregará à morte o irmão e um pai o seu próprio filho. Vigiar não significa ter os olhos materialmente, fisicamente abertos, mas ter o coração livre e orientado para a direção certa, ou seja, disposto a servir os irmãos. Isso significa vigiar. O sono do qual devemos despertar é o da indiferença, da vaidade, da incapacidade de estabelecer relações humanas, incapacidade de cuidar dos outros, de cuidar do irmão que está sozinho, que está abandonado ou doente. A expectativa de Jesus que venha ao nosso encontro deve traduzir-se em um compromisso de vigilância. Vigilância significa exatamente estar atento ao próximo em dificuldade, deixar-se interpelar pelas suas necessidades, sem esperar que ele ou ela nos peça ajuda, mas aprendendo a prevenir, a antecipar, como Deus faz conosco. Jesus nos convida então a renovar a opção pelo reino de Deus, mesmo sofrendo perseguição, porque temos certeza de que o Deus de Jesus, o Pai, fica sempre do lado dos perseguidos e nunca do lado dos perseguidores. Que esse advento seja o tempo de espera perseverante, que o nosso coração possa abrir como a gruta que acolheu o menino que veio nascer entre nós.
Bom e profícuo tempo de Advento a todos.